Existe uma nação na Bíblia que foi completamente apagada da história, não por guerras, não por pragas, mas por algo muito mais assustador: o julgamento direto de Deus. Seu nome? Edom. E a razão de sua destruição total pode estar acontecendo na sua vida agora mesmo, sem você perceber. O que Edom fez de tão terrível que selou seu destino para sempre? E mais importante, você está cometendo o mesmo erro? Fique até o final deste vídeo, porque a história de Edom carrega um aviso que pode salvar sua alma, sua família e seu futuro espiritual. Para entender Edom, precisamos voltar a um ventre, o ventre de Rebeca. Ali, algo extraordinário estava acontecendo. 2 bebês lutavam dentro dela com uma violência que a assustava. Ela clamou a Deus, e a resposta que recebeu foi profética e assustadora. 2 nações estão em teu ventre. 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o momento do parto, o primeiro a sair foi Esaú. Seu corpo era coberto de pelos ruivos, como se já nascesse marcado por algo selvagem, indomável. Mas olhe para o detalhe impressionante. Logo atrás dele vinha Jacó, segurando o calcanhar do irmão, como se lutasse para sair primeiro. Aquele era apenas o começo de uma rivalidade que atravessaria séculos. Esaú se tornaria o pai de Edom. Jacó se tornaria Israel. E o ódio entre esses 2 irmãos geraria o ódio entre 2 nações. Mas espere, você já parou para pensar que às vezes nossas maiores batalhas não são contra estranhos, mas contra pessoas do nosso próprio sangue, contra aqueles que deveriam estar ao nosso lado? Anos depois, numa tarde comum, Esaú voltou de uma caçada. Ele estava exausto, faminto, desesperado. O cheiro de um cozido de lentilhas invadiu suas narinas. Era Jacó quem cozinhava. Esaú, com a voz cansada, quase suplicante, disse: "Deixa-me comer um pouco desse cozido vermelho, porque estou desfalecido." Mas Jacó, sempre astuto, percebeu a oportunidade. Ele olhou para o irmão mais velho, aquele que tinha a primogenitura, aquele que tinha a bênção, aquele que era o herdeiro, e fez uma proposta que mudaria a história para sempre. "Vende-me primeiro a tua primogenitura." Agora preste atenção no que Esaú disse, porque essa frase revela algo profundo sobre o coração dele. "Estou a ponto de morrer. Para que me serve a primogenitura?" Você percebeu? Ele não estava realmente morrendo. Ele estava com fome. Mas Esaú desprezou o que era eterno por causa do que era temporário. Ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida. E aqui está a primeira lição poderosa de Edom para você hoje. Quantas vezes você também troca o eterno pelo passageiro? Quantas vezes você desiste da presença de Deus, da oração, da santidade, por um prazer momentâneo, por uma mentira conveniente, por um relacionamento errado, por dinheiro fácil? Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E a Bíblia diz algo devastador sobre ele. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Depois disso, Esaú viu Jacó receber também a bênção de Isaque, seu pai. Foi a gota d'água. O coração de Esaú se encheu de algo negro, pesado, destrutivo, ódio puro. Ele cerrou os punhos e declarou com a voz trêmula de raiva: "Chegam os dias de luto por meu pai. Então matarei meu irmão Jacó." Aquele ódio não morreu com Esaú. Ele passou para seus filhos, para seus netos, para a nação inteira de Edom. Geração após geração, os edomitas olhavam para Israel com desprezo, inveja e sede de vingança. Mas o que Edom não sabia é que Deus estava vendo tudo, cada pensamento, cada conspiração, cada traição. E um dia, a paciência divina chegaria ao fim, porque Edom não era apenas uma nação rival. Edom se tornou um símbolo de orgulho, traição e inimizade contra o povo de Deus. E quando você entender o que eles fizeram no momento mais sombrio da história de Israel, você vai tremer. Séculos se passaram desde aquela rivalidade entre Jacó e Esaú. Israel cresceu e se tornou uma nação poderosa. Edom também prosperou, construindo suas cidades nas montanhas rochosas, em lugares tão altos e fortificados que pareciam intocáveis. A capital de Edom, Petra, era uma maravilha esculpida nas rochas vermelhas do deserto. Seus habitantes olhavam do alto de seus penhascos e pensavam: "Quem pode nos derrubar daqui?" Mas o orgulho sempre vem antes da queda. E Edom estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. A Bíblia registra vários momentos em que Israel pediu passagem pacífica pelo território de Edom. Eles eram irmãos, descendentes de Jacó e Esaú. Compartilhavam o mesmo sangue, a mesma história. Mas cada vez que Israel estendia a mão em paz, Edom fechava o punho em hostilidade.
Quando Moisés conduzia o povo pelo deserto, ele enviou mensageiros a Edom, com uma mensagem simples e respeitosa: permite-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelas searas nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Era um pedido humilde, um pedido de irmão para irmão, mas a resposta de Edom foi fria como pedra. Não passarás por mim, senão sairei a espada ao teu encontro. Israel insistiu, prometendo até pagar pela água que bebessem. Mas Edom recusou com violência, e a Bíblia diz que Edom saiu ao encontro com muita gente, e com mão forte. Eles estavam prontos para matar seus próprios irmãos. Você consegue imaginar a dor disso? A rejeição de quem deveria acolher, a hostilidade de quem deveria abraçar? E aqui está a segunda lição de Edom. Cuidado com a dureza do seu coração. Cuidado quando você fecha a porta para quem precisa de você. Cuidado quando você escolhe a inimizade em vez da misericórdia. Porque TSVA. E Deus não esquece. Mas o pior ainda estava por vir. O momento que selaria para sempre o destino de Edom aconteceu num dos dias mais sombrios da história bíblica. Jerusalém estava sitiada. Os babilônios, liderados por Nabucodonosor, cercavam a cidade santa. Fome, desespero e morte enchiam as ruas. O templo de Deus estava prestes a ser destruído. O povo de Israel chorava, sangrava, morria. E onde estava Edom nesse momento? Edom, o irmão, Edom, que deveria ajudar, Edom estava do lado dos inimigos. Edom estava celebrando a destruição de Jerusalém. Enquanto os babilônios invadiam a cidade, matando, saqueando e incendiando, os edomitas ficavam nos cruzamentos dos caminhos. E sabia o que eles faziam? Eles capturavam judeus que tentavam fugir. Eles entregavam seus próprios irmãos nas mãos dos assassinos. Eles participavam do saque. Eles riam da desgraça de Israel. A Bíblia registra com dor profunda esse dia no livro de Obadias. No dia em que te puseste do lado oposto, no dia em que estranhos levavam cativo o seu exército, e estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Tu eras também como um deles. Edom não era mais um irmão. Edom era um inimigo, um traidor, um celebrador da dor alheia. O Salmo 137 captura o grito de dor do povo de Israel naquele dia terrível. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, que no dia de Jerusalém diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Edom gritava: destruam tudo, não deixem pedra sobre pedra. Enquanto o templo ardia, enquanto crianças morriam, enquanto mães choravam, Edom comemorava. E foi nesse momento que algo aconteceu no céu. Deus se levantou do seu trono. A paciência divina chegou ao fim. E através do profeta Obadias, Deus pronunciou uma sentença que faria Edom desaparecer para sempre da história. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Preste atenção nessas palavras. Para sempre, não por um tempo, não por algumas gerações. Para sempre. Deus continuou: assim como tu fizeste, se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Edom celebrou a destruição de seu irmão? Então, Edom seria destruído. Edom ficou de braços cruzados enquanto Israel sofria. Então ninguém viria em socorro de Edom quando chegasse sua hora. E o orgulho de Edom, aquela confiança arrogante em suas fortalezas nas montanhas, Deus disse: a soberba do teu coração te enganou. Tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra, ainda que te remontares como águia, e ainda que ponhas o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Não importava quão alto Edom construísse suas cidades, não importava quão seguros eles se sentissem em seus penhascos rochosos, Deus os derrubaria. E quando Deus decreta o fim de algo, nada pode impedir. E aqui está a terceira lição poderosa de Edom. Nunca celebre a queda de ninguém. Nunca se alegre com a dor alheia. Nunca fique indiferente ao sofrimento do seu próximo, porque Deus está vendo. E o que você faz aos outros voltará para você. A Bíblia diz em Provérbios: não te alegres quando cair o teu inimigo, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Por quê? Porque Deus odeia a crueldade. Deus odeia a falta de compaixão. Deus odeia o coração que se endurece diante da dor do outro. Quantas vezes você já viu alguém passando por dificuldades e lá no fundo sentiu uma satisfação secreta?
Quantas vezes você assistiu à queda de alguém que você não gostava e pensou: bem feito? Quantas vezes você ficou indiferente ao sofrimento de um irmão, de um familiar, de alguém que deveria receber sua ajuda? Esse é o espírito de Edom. E se esse espírito está em você, você precisa se arrepender agora, porque o mesmo Deus que julgou Edom continua vendo tudo, e ele não mudou. A profecia contra Edom foi se cumprindo pouco a pouco. Primeiro, outras nações começaram a invadir suas terras. Depois, seu povo foi sendo disperso. Suas cidades magníficas foram abandonadas. Petra, aquela maravilha esculpida nas rochas, se tornou um deserto silencioso. E hoje você não encontra edomitas em lugar nenhum. Eles desapareceram completamente da face da terra. Enquanto Israel, o povo que Edom tentou destruir, continua vivo, forte e cumprindo os propósitos de Deus até hoje. Mas a história de Edom não termina apenas com sua destruição. Ela termina com uma pergunta que ecoa através dos séculos, até chegar em você. Hoje, agora, neste momento, o que fez Edom desaparecer para sempre? E mais importante, esse mesmo espírito pode estar dentro de você. Vamos ser honestos, brutalmente honestos. Porque a mensagem de Edom não é apenas sobre uma nação antiga. É sobre o coração humano. É sobre você. E, sabe-me, é sobre todos nós que em algum momento permitimos que o orgulho, a inveja, a indiferença e a crueldade tomassem conta do nosso ser. Edom foi destruído por 5 pecados mortais. E se você identificar algum deles na sua vida, é hora de parar tudo e se arrepender agora. O primeiro pecado de Edom foi o orgulho. Eles olhavam do alto de suas montanhas e pensavam que eram invencíveis. Eles confiavam em suas próprias forças, em suas próprias estratégias, em suas próprias conquistas. E esqueceram de Deus. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Subiram um pouco na vida, conquistaram alguma coisa, ganharam algum destaque, e o coração se encheu de orgulho. Começaram a olhar os outros de cima para baixo. Começaram a achar que não precisam de Deus. Começaram a confiar apenas em si mesmos. A Bíblia diz claramente: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você está vivendo em orgulho, Deus está resistindo a você. Suas orações não sobem, suas bênçãos não descem, porque Deus não abençoa o orgulho. Ele destrói o orgulho. O segundo pecado de Edom foi a inveja. Eles nunca conseguiram aceitar que Deus havia escolhido Jacó em vez de Esaú. Eles nunca conseguiram se alegrar com as bênçãos de Israel. A inveja corroeu o coração deles, geração após geração. E hoje, quantas pessoas vivem amarguradas porque Deus abençoou outra pessoa? Porque o vizinho comprou um carro melhor? Porque o colega de trabalho foi promovido? Porque alguém na igreja está prosperando? Porque um parente está feliz? A inveja é um veneno silencioso. Ela destrói você por dentro. Ela te impede de celebrar as vitórias dos outros. Ela te torna amargo, ressentido, miserável. E no final, assim como aconteceu com Edom, a inveja te destrói completamente. O terceiro pecado de Edom foi a falta de misericórdia. Quando Israel precisou de ajuda, Edom fechou a porta. Quando Israel sofreu, Edom ficou de braços cruzados. Quando Israel foi atacado, Edom se juntou aos inimigos. Pense comigo. Quantas vezes você teve a oportunidade de ajudar alguém e escolheu não fazer nada? Quantas vezes você viu um irmão em dificuldade e virou o rosto? Quantas vezes alguém pediu sua ajuda e você inventou uma desculpa? Jesus foi claro: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você quer que Deus tenha misericórdia de você, você precisa ter misericórdia dos outros. Se você fecha o coração para o próximo, Deus fechará as portas do céu para você. O quarto pecado de Edom foi celebrar a desgraça alheia. Eles se alegraram com a destruição de Jerusalém. Eles riram da dor de Israel. Eles comemoraram o sofrimento de seus irmãos. E isso ainda acontece hoje. Pessoas que se alegram quando veem alguém caindo. Pessoas que espalham fofoca. Pessoas que sentem prazer em ver outros sofrendo. Pessoas que comentam nas redes sociais com maldade quando alguém passa por dificuldade. Ouça bem. Se você celebra a queda de alguém, você está com o espírito de Edom. E o destino de Edom será o seu destino. A Bíblia diz: com a medida que medirdes, sereis medidos. O que você faz aos outros, voltará para você. O quinto pecado de Edom foi esquecer que eram irmãos. Israel e Edom compartilhavam o mesmo sangue, a mesma origem, a mesma história. Mas Edom escolheu o ódio em vez do amor. Escolheu a guerra em vez da paz. Escolheu a destruição
em vez da união. Quantas famílias hoje estão destruídas por isso? Irmãos que não se falam, pais e filhos afastados, primos que viraram inimigos, tudo por causa de orgulho, inveja, mágoa, ressentimento. E o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, e o que fica? Arrependimento, dor, vazio. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, resolva hoje, perdoe hoje, restaure hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Se Deus fosse julgar você hoje pelos mesmos critérios que julgou Edom, qual seria o veredicto? Você tem sido orgulhoso ou humilde? Você tem sido invejoso ou celebrado as vitórias dos outros? Você tem sido misericordioso ou indiferente? Você tem se alegrado com a dor alheia ou chorado com os que choram? Você tem amado seus irmãos ou cultivado inimizade? A boa notícia é que ainda há tempo. Edom não se arrependeu e por isso foi completamente destruído. Mas você pode fazer diferente. Você pode escolher hoje deixar o orgulho de lado. Você pode escolher hoje perdoar aquela pessoa. Você pode escolher hoje estender a mão para quem precisa. Você pode escolher hoje celebrar em vez de invejar. Deus está oferecendo a você uma oportunidade que Edom nunca quis. A chance de mudar, a chance de se arrepender, a chance de viver de forma diferente. Porque no final, a história de Edom nos ensina uma verdade poderosa e assustadora. Deus é paciente, mas sua paciência tem limites. Deus é misericordioso, mas sua misericórdia precisa ser aceita. Deus espera, mas chega um momento em que o tempo acaba. Israel continua vivo até hoje. Edom desapareceu para sempre. Israel, mesmo com todos os seus erros, sempre voltou para Deus. Israel se arrependeu. Israel buscou a misericórdia divina. Edom não. Então hoje, agora, neste momento, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar com o coração endurecido? Você vai continuar orgulhoso, invejoso, sem misericórdia? Ou você vai dobrar os joelhos, reconhecer seus erros e pedir perdão a Deus? A escolha é sua. Mas lembre-se, Edom também teve uma escolha e escolheu errado. Não seja Edom, seja Israel. Volte para Deus e humilhe-se. Arrependa-se, perdoe, ame, porque no final, essa é a única forma de não desaparecer para sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, se você identificou algo de Edom dentro de você, deixe seu like neste vídeo. Não apenas para me ajudar, mas como um compromisso com Deus de que você vai mudar, que você não vai mais celebrar a queda de ninguém, que você vai ser misericordioso, que você vai amar seus irmãos. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago mensagens como essa, que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. E mais importante, compartilhe este vídeo, porque tem alguém na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, que precisa ouvir essa mensagem urgentemente. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento e faça uma oração comigo. Diga: Senhor, eu reconheço que em alguns momentos da minha vida eu tive o espírito de Edom. Eu fui orgulhoso, eu fui invejoso, eu não tive misericórdia, eu celebrei a queda de alguém. Perdoa-me, Senhor. Muda meu coração. Faz de mim uma pessoa humilde, misericordiosa e cheia de amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E lembre-se, as lições de Edom não são apenas história, são avisos. Avisos para que você não cometa os mesmos erros, para que você não tenha o mesmo fim. Escolha hoje a vida. Escolha hoje o amor. Escolha hoje Deus. Até o próximo vídeo.